e coisa e tal, e os protestos lá no Nepal, né? A Meta contestou a ordem de Moraes e falou que pediu para ele reconsiderar porque existem algumas contas que estão no exterior, que não são de brasileiros, né? Veja, as contas que eram de brasileiros, a Meta entregou a informação toda, nem teve dúvida, mas as contas que estavam no exterior, eles apontaram alguns impedimentos aqui, o que é uma coisa positiva. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Bolsonaro de Moraes, presidente, Peter Rubens, eu aumento, mas não invento, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a informação aqui da Revista Oeste. Meta contesta a ordem de Moraes e não entrega dados de contas que teriam ameaçado Dino. Ameaçado Dino nada. Elas falaram sobre nepalização, sei lá o quê, protesto e coisa e tal. E, de novo, isso é normal, isso não é planejar um protesto contra o Dino, não é ameaçar fazer nepalização. Isso é pessoas que estão chateadas com as posições do Dino, diga-se de passagem, muitas chateadas também com a posição do Alexandre de Moraes e do STF como um todo, e estão se mostrando a sua revolta através dessa fala, né? É lógico, se essas pessoas em algum momento do futuro passarem a efetivamente planejar alguma coisa, ou efetivamente executar alguma coisa, principalmente isso, aí a história é outra. Mas meramente falar sobre nepalização, eu acho uma besteira isso aqui, totalmente infundada essa ação, né? De qualquer forma, o Dino ficou chateado. O Dino está muito chateado, né? Ele não gosta de ser chamado de gordola, de rocambole do inferno, de um monte de coisa. Ele acha que palavras machucam. E, enfim, ele está muito chateado com a situação. E aí ele pediu que o Moraes fizesse isso daqui. Então aqui, ó, a empresa de tecnologia Meta informou ao STF que não pode fornecer diretamente os dados cadastrais de 3 contas que supostamente publicaram ameaças contra o Flávio Dino. Não são ameaças, tá? Mas, enfim, supostamente teriam, né? A companhia pediu a revisão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, por quê? Veja, as contas que eram de brasileiros, eles entregaram os dados todos. Esquece, tem os dados todos lá, e-mail, tudo que você tinha de dado lá, eles entregaram. Agora, as contas que estavam no exterior, aqui ó, segundo a Meta, os perfis estão fora da jurisdição brasileira. Usuários localizados nos Estados Unidos, em Portugal e na Argentina administram as contas. A Big Tech entende que, nesses casos, a obtenção de dados só pode ocorrer por meio de mecanismos de cooperação internacional. Então, as pessoas que administram essas contas lá na Meta estão nos Estados Unidos, Portugal e na Argentina. São brasileiros? Não são brasileiros? Meio que não interessa. O fato é que não estão no Brasil. E aí a petição ressalta que a decisão de Moraes contraria o entendimento firmado na ação declaratória de constitucionalidade 51. Nesse caso, segundo a Meta, o STF limitou o acesso direto a informações cadastrais aos casos em que os autores do crime estão em território nacional. Então repara que isso daqui é justamente um dos pontos sensíveis que o Alexandre de Moraes está sendo acusado de violar o direito internacional, justamente porque tem feito citações diretas, tem pedido dados de pessoas lá nos Estados Unidos, sendo que ele não tem jurisdição por lá, ele não pode pedir coisas a pessoas lá nos Estados Unidos, né, empresas nos Estados Unidos, né? E aí, o que eles sugeriram? Que o Alexandre de Moraes fizesse isso através de carta rogatória, que é o mecanismo adequado. Você faz uma carta rogatória pedindo à Justiça da Argentina, à Justiça de Portugal e à Justiça dos Estados Unidos, né, para identificar as informações dessa pessoa, e essa Justiça vai decidir esse caso. Só qual que é o problema disso com o Alexandre de Moraes, né? Só o Alexandre de Moraes entende que a pessoa falar que vou nepalizar e não sei o que é uma ameaça. Isso não é uma ameaça em lugar nenhum do mundo. Então, ele sabe que se ele fizer o processo correto, que se ele fizer o pedido via carta rogatória para liberar a informação e coisa e tal, isso vai bater na mão do juiz lá na Argentina, lá em Portugal e lá nos Estados Unidos. O juiz vai olhar para aquilo e falar, puta que pariu, não tem lógica, não vou liberar isso aqui não, né? Porque lembra, esse é o princípio, né, da soberania jurisdicional. Não é que o Xandão pode tudo no mundo todo, como parece que algumas pessoas da esquerda acreditam que assim funciona a soberania jurisdicional. Não, não é.